Aí nós chegamos de volta ao Campbell. Campbell montou tudo isso dentro de um livro de mitologia. E um cara que fazia a seleção desses roteiros, fazia a seleção dos roteiros de possíveis futuros filmes dentro da Disney, que é o Christopher Vogler, leu esse livro, estudou Campbell, estudou essa parte psicológica do mito, entendeu a motivação que deve ser dada às personagens. E ele é que montou um livro que originalmente era um memorando interno, né, para os escritores, mas depois se transformou num livro que descreve essa jornada, que ele chama de A Jornada do Escritor. Esse livro, ele pega tudo que o Campbell falou, daí ele pensa, não, olha, vamos adaptar isso aqui para uma realidade de pessoas que não tenham conhecimento mitológico poderem apreender. Então vamos pegar exemplos de mídias já existentes também, da mesma forma que o Campbell fez. E vamos sintetizar isso dentro do livro, passo a passo. E vamos pegar as personagens que viveram essas histórias e descrever nesse livro quais são os seus arquétipos, passo a passo. O livro ele descreve 8, se não estou enganado, arquétipos, que são os principais, os mais conhecidos, inclusive hoje, em termos de história. Tá? Sempre lembrando, a gente está trabalhando aqui para a construção de histórias. Logicamente falando. Para a construção de histórias, ele montou essas características dos personagens, os objetivos deles dentro da trama. Ele colocou, olha, isso aqui é o que constrói uma boa história. Vocês precisam seguir isso aqui? Não precisam seguir isso aqui. Mas entendam o que isso quer dizer. Peguem as entrelinhas do que está construído aqui para que vocês possam montar uma história que dê sentido ao personagem. Que tenha fluidez. Que faça a pessoa que está assistindo aquela história sentir como se fosse ela no papel da personagem. E ele fez isso em filmes. Só que a mesma regra se aplica para qualquer construção de história. Porque ela vem de nós. Ela parte de nós para fora. Não de fora para dentro. Micro para o macro. Essa é a história. Porque ela é o embate que a gente vai ter quando a gente vai trocar de emprego, por exemplo. Surge a oportunidade de um outro emprego. A gente fica tentado a ir no emprego ou não. Se a gente aceitar, a gente vai ter todos os desafios de você entrar naquele emprego. Que talvez tenha sido o emprego que você queria para sua vida, mas talvez não foi para ele porque ele rendia menos ou ele tinha algum outro empecilho que impedia você de ir até ele. No momento que você aceita essa jornada, você segue os mesmos passos do herói clássico. Exatamente. Passo. Quando você vê isso transportado até uma história que você lê para passar o tempo ou para construir algo com você, você diz, nossa, essa história parece a história da minha vida. Parece aquilo que eu estou vivendo nesse exato momento. Ou essas são as decisões que eu tomaria. São as formas de seguir que eu tomaria. E coisas que o personagem conversa com outros personagens, talvez sejam coisas que passaram pela minha cabeça. E é aí que vem o arquétipo. Você abre esse pensamento que você tem dentro de você, esse conceito que você tem dentro de você, que você discutiu consigo mesmo, você pega ele e transforma numa outra pessoa para você conversar. E você vai passar essa informação adiante para o público de uma forma que ela não pareça um diálogo inventado para nada. Que ela realmente tenha algum tipo de fluidez. Certo? Vamos pegar uma outra história. Essa aqui é espetacular. Duna. Duna é uma história de... Ela é uma pseudo-ficção científica. Ela não é necessariamente condicionada à ficção científica, que não é uma evolução científica da nossa humanidade. Ela é uma fantasia com uma possibilidade de ficção científica. Dentro dela, temos o imperador. Não é imperador, ele é governante, digamos assim, de um planeta.
planeta todo aquático. E ele sai desse planeta, orientado pelo governador, para ir regir um outro planeta, que é todo coberto de areia. Então é algo totalmente diferente do que ele estava acostumado. Uma realidade diferente, são problemas diferentes, são povos diferentes, totalmente diferentes uma coisa da outra. E ele precisa regir porque o regente atual de lá tem-se o medo que ele esteja fazendo estelionato contra o Império. Esse é o plot que movimenta o livro. Mas a história não é sobre esse regente. A história é sobre o filho dele. Logo, pensando pela ótica do filho dele, o que impele ele a evoluir na história é essa necessidade de mudar de planeta junto com o pai dele. É isso que impele ele para. Então, o arquétipo se monta nessa necessidade de você sair desse mundo e ir até o outro mundo. O arquétipo do arauto, a gente vai voltar a falar dele nas próximas aulas, que é o que faz a movimentação, que faz o herói ir para frente, está vestido nessa necessidade de mudar de planeta. É isso que constrói esse arquétipo. Dentro da história, acontece uma evolução desse personagem motivado por esse arquétipo de movimento que leva ele a se transformar numa outra pessoa, literalmente. Então, olha a similaridade das histórias. Você tem todas elas um único personagem que seria representado, seria o objetivo da representação de quem está assistindo, sofrendo um movimento para que ele possa se transformar, seja interno, externo. Algo que o move. E lá ele encontra personagens que têm as funções específicas dos arquétipos que ele precisa entrar em contato para se transformar nesse momento. Lá ele tem um mestre, que por sinal não é o mestre, é a mestre, que é a mãe dele nesse caso. Certo? Ele tem outros personagens que vestem as máscaras dentro para que eles possam fazer o seu papel de arquétipo e despertar partes do inconsciente daquele personagem principal naquele determinado horário da trama, para que a trama flua. Então os arquétipos dão fluidez à história. Fazem com que a sua história evolua de uma forma não artificial. Como se o próprio personagem tomasse aquelas decisões, mas impelido por um terceiro. De uma forma coerente. De uma forma que você diga assim, olha, realmente eu faria a mesma coisa nessa situação, se acontecesse isso. Porque a pessoa que eu estou encontrando em contato na história é a mesma pessoa que está habitando aqui. A mesmo dilema que eu estou passando na minha própria casa. Certo? Estou falando de Duna, do livro, tá? O filme ainda não assisti, então não sei como é que ele é. Mas a trama do livro.